Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma transmissão de ciclo de mudança consciente para tempos de crise. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Diego, tudo bem? Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente. Muito obrigado pela audiência. É isso aí, Diego. Então, hoje vamos fazer uma continuidade sobre a, o tema mudança consciente em tempos de crise. Semana passada a gente iniciou o tema, né? E apresentamos os arquétipos e qual é o impacto deles quando consideramos o funcionamento de uma empresa e o que podemos esperar sobre uma atuação em empresas pelo olho de um gestor, pelo olho de um proprietário ou até mesmo um funcionário ou um participante de uma organização. Exatamente. Hoje a gente vai continuar, não é, o assunto que nós já começamos na semana passada. Nós estamos focando agora nessa nova etapa dos ambientes empresariais. Como a gente está falando de constelações organizacionais e empresariais, é importante destacar que quando a gente até teve um comentário na semana passada, viu, Diego, falando sobre a questão da clareza, não é? De como um empresário pode ter clareza nas suas aspirações, nos seus objetivos. E quando eu disse isso, é um processo do pensamento sistêmico, ou seja, quando eu identifico o meu para que eu tenho uma empresa, para que eu tenho um negócio, é para servir clientes, é para apenas me enriquecer, é um princípio egocêntrico, enfim, quando a gente entra num processo dentro do pensamento sistêmico complexo, eu amplio a minha visão e a minha consciência diante dos elementos que eu tenho dentro da organização, né, dentro da empresa. E as relações com os clientes, com fornecedores, enfim, todos os envolvidos e os elementos. E como a gente viu, os arquétipos, eles são, né, uma maneira também de ampliarmos essa visão, né, sobre os três que a gente viu na semana passada, o amor, a ordem e o conhecimento, e como essas relações elas podem auxiliar o empresário a ampliar a sua consciência, a aumentar a sua visão sobre determinadas dificuldades, sobre determinados problemas. E é isso que nós vamos discutir aqui hoje, não é, Diego? Complementando tudo aquilo que a gente já disse na semana passada, não é? Inclusive, temos algumas surpresas hoje aí, né? Sim, realmente agora vamos poder fazer uma pequena recapitulação sobre o conteúdo do que a gente viu semana passada. E como o Marcelo mencionou, nós abordamos o tema de arquétipos, amor, ordem e conhecimento, e preparamos aqui um material um pouquinho sobre isto, porque os arquétipos universais, que aplicados pelas constelações estruturais, têm uma série de características e você pode escolher vários arquétipos. Desta vez, para essa abordagem, e são arquétipos que são muito utilizados nas constelações estruturais, Marcelo mencionou também amor, ordem e conhecimento. Cada um desses três representa estruturas muito antigas, representa elementos importantes que precisam estar dentro de uma organização para ter uma organização saudável. O que acontece é que quando um deles está faltando, ou há um excesso, ou uma falta, ou algum deles está contaminado, se perde o que é uma boa troca entre todos os arquétipos de uma organização. Então, quando uma empresa, um negócio não tem os três arquétipos bem interligados e com uma boa conversa entre eles,
se perde o que é a sabedoria. Quando temos uma boa conexão, uma boa comunicação, há sabedoria no sistema. Então, Marcelo, o que Sim, tem Diego, para comentar sobre isso agora? até eu ia pedir para que a apresentação está aí na tela para o pessoal assistir, não é? E essa semana eu atendendo uma pessoa, né, ela me questionou, né, o que são arquétipos? Ela me perguntou, apesar de ter assistido a apresentação, não é? Eu acho que era interessante a gente explicar bem rapidamente, não é, o conceito. Jung, né, desenvolveu bastante sobre isso, mas dentro do pensamento sistêmico, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, existe uma outra forma de olhar sobre isso. Eu gostaria que rapidamente você explicasse, né, uma definição bem simples para que quem está nos assistindo, né, e essa pessoa também, eu tenho certeza que deve estar nos acompanhando aí, para entender um pouco mais sobre o que é um conceito, né, de um arquétipo dentro da visão sistêmica. Sim, arquétipos podemos chamar que seriam, em outra linguagem, se pode dizer de virtudes. Qualquer coisa que você pensa que é uma virtude, né? Neste caso temos amor, ordem, conhecimento, mas também podemos chamar de liberdade, de força, de humor, podemos pensar em equilíbrio, podemos pensar em harmonia. Todas essas podem ser consideradas de arquétipos. E uma característica dos arquétipos que são universais, ou seja, estão disponíveis para todas as pessoas, para todas as culturas, para todas as condições do ser humano. O que sim pode se colocar em questão é até onde elas estão ativas, até onde estamos lançando mão delas em nossa vida. E muitas vezes a falta de um arquétipo se expressando positivamente numa vida ou numa empresa ou num negócio é um sintoma de que há algo que precisa ser equilibrado. A maioria dos problemas em organizações, em empresas, em negócios, vem da falta de aplicação de um arquétipo universal. Muito bem, Diego. Como bem foi colocado por você, essas representações universais que estão presentes nas relações humanas, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas que colocam outros tipos de representações nesses arquétipos, né? Às vezes associam a animais, né? Um tigre, uma águia, enfim, existem outras configurações, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o amor, a ordem e o conhecimento. E até na semana passada a gente trouxe essa discussão aqui, primeiro do arquétipo do amor, não é? Porque quando a gente fala de amor, cada um tem o seu conceito, tem a sua maneira de enxergar esse arquétipo. E quando a gente vai para um ambiente empresarial, muitas vezes as pessoas, mas espera aí, amor eu vejo como um filme, não é, romântico, uma história de Hollywood. Na verdade, como a gente colocou aqui, não é, Diego? É a paixão, é o engajamento, não é? É o respeito pela empresa onde eu trabalho. Portanto, há uma aplicação em cima disso e há uma verdade também, não é? E é o que nós vamos colocar aqui hoje, não é? E hoje a gente traz também as representações, não é? Como essa simbologia, como eu disse aqui, de às vezes alguns animais, ou deuses, ou outras representações, que eu gostaria que você agora abordasse a questão do arquétipo do amor. Sim, já está na tela, Marcelo, e os arquétipos no pensamento sistêmico, o amor especificamente, ele tem várias expressões, dentre elas paixão, conexão, proximidade, o pertencer, a filiação, a cooperação, unidade, cuidado, ecologia. Todas essas dimensões é a expressão do amor dentro de um negócio, sim? Então, quando você olha para a sua equipe e eles não estão conectados entre eles,
ou entre diferentes unidades, ou você não experimenta uma conexão entre você e seus clientes, isso já é um sintoma de que há problemas no negócio. Quando uma empresa, um desenvolvimento não cuida da ecologia, aí acontece um problema a longo prazo. O cuidado tem a ver com, por exemplo, usar equipamentos de segurança e de proteção. Hoje em dia, com a pandemia, há uma série de protocolos para interagir com as pessoas, para se proteger e proteger os outros. Mas também em muitas empresas que há uso de químicos ou uso de equipamento de maquinária, exige usar proteção, luvas, botas, óculos de proteção, protetores auditivos e capacetes, e uma e outra vez a gente percebe há flagras de que as pessoas não utilizam equipamento de segurança, e isso seria uma expressão de falta de aplicação do arquétipo do amor em um negócio. E às vezes, não é, Diego, a gente percebe isso nas políticas das empresas, não é? Esse cuidado e respeito à vida das pessoas, né? A gente está vendo um momento tão difícil que é a pandemia e a discussão sobre economia e vida, e às vezes dentro do ambiente organizacional, empresarial, isso também é uma discussão, não é? Porque demanda investimentos, demanda procedimentos, ou seja, o cuidado com a vida é um desdobramento do arquétipo do amor. Ou seja, quando eu tenho esse respeito, esse cuidado pela vida dos meus colaboradores, da minha equipe, eu vou realmente estar olhando, não é? De uma maneira mais abrangente, mais sistêmica, para que eu cuide realmente das equipes, das pessoas que fazem parte da minha empresa. Não é? E às vezes a gente percebe que isto, quando está um desequilíbrio dentro da empresa, a empresa tem que aplicar advertências, tem que aplicar suspensões muitas vezes, tem que investir em muitas oportunidades, em várias horas de treinamento para conscientizar a importância disso. Portanto, a distorção desse arquétipo, ela é fundamental, às vezes, para o bom andamento da empresa. Não é mesmo, Diego? Sim, correto. E muitas vezes tem uma ponta do iceberg. As pessoas não usam equipamento de segurança. Sim? E provavelmente tem uma questão de diferenças de conceitos sobre eu pertenço a essa empresa, como estou conectado com essa empresa, ou eu não tenho uma ruptura entre as chefias, as supervisões e os funcionários, os técnicos, os operários. Isso também podemos descobrir o que está por baixo de esses desvios e descobrir que tem algo mais. Eu queria convidar as pessoas a olharem para essa relação, de atributos do arquétipo de amor numa empresa, num negócio, e considerem o que lhe faz mais ressonância. Isto está presente na minha vida, não está presente no meu negócio, eu estou conversando com isto ou não dentro da minha organização. Há algo que me chama a atenção, nunca pensei nisto, ou é uma coisa que estou colocando, estou protelando, e eu não quero olhar, mas agora me dou conta que isto é uma coisa importante. Esse é um primeiro convite à reflexão na nossa noite de hoje, que ainda vamos fazer mais coisas, mas já podemos passar para outro arquétipo. O que você acha, Marcelo? Só pegando um gancho para a gente finalizar a questão do arquétipo do amor, quando a gente fala de ecologia, né, só ressaltando que é sobre a sustentabilidade do arquétipo ou do processo dentro da empresa, não é? Se ele se sustenta, se ele tem base, não é? Para que ele possa seguir o caminho normal. Então não é relacionado diretamente com o meio ambiente, né? Então é só fazendo essa ressalva para que as pessoas que vão nos acompanhando, algumas já conhecem esse conceito, mas só para a gente reforçar para quem está chegando agora e não acompanha as nossas lives aí, para
deixar isso esclarecido também, Diego, certo? Perfeito. Então vamos entrar na próxima dimensão, que é na ordem. Já estou colocando a placa. E nos conta um pouco da ordem, Marcelo, como você enxerga isso. Isso, a ordem, se a gente for fazer uma relação com as leis sistêmicas, né, os princípios sistêmicos, é em relação também à hierarquia, não é? Onde dentro das organizações eu tenho os organogramas, onde eu represento graficamente essa hierarquia. Dependendo de algumas organizações, existem vários níveis, outras menos, né? Às vezes só nível de diretoria, gerência e supervisão ou liderança. Portanto, isso é um primeiro aspecto do arquétipo da ordem. E quem chegou antes tem a precedência, não é, Diego? E às vezes a gente percebe em muitos movimentos de organizações, de empresas, até mesmo de empresários, que não respeitam esta ordem e acabam, né, passando por cima dessa hierarquia e aí provocando certos desequilíbrios, não é mesmo? Sim, e aqui na tela temos outras dimensões da expressão da ordem nas organizações, nos negócios, que tem a ver com a justiça também, a justiça formal e também a justiça de cumprir as promessas dentro da empresa, de prêmios e castigos. Depois tem a questão da ordem social, se a justiça em relação, hoje em dia está bastante na pauta, na mídia, a questão de inclusão, questões de discriminação, se estamos nos alinhando em relação ao que são boas práticas atuais sobre inclusão e contra a discriminação e contra a segregação. Depois tem a ver com a questão de prioridades, quais são as prioridades da empresa e do que se trata quando porque quando acontece uma crise, a organização, a empresa, o negócio responde a partir das prioridades. E se temos alguma prioridade invertida, a resposta do conjunto pode ser contraproducente, sim? Então, às vezes, por exemplo, alguém não se organiza em relação a um controle de estoque de peças críticas para o equipamento, aí uma peça quebra de um equipamento crítico no negócio e tem que sair correndo a comprar na pressa uma reposição. E aí o princípio de resolve logo pode ser extremamente contraproducente, porque pode significar comprar algo valendo 5 ou 6 vezes o valor de mercado, sim? Por uma questão de comprar na pressa, por uma questão de furar fila, por uma questão até do frete, uma entrega expressa, que acaba fazendo um prejuízo no negócio. Talvez repor essa peça para continuar a atuação pode significar ter quebrado o faturamento do mês ou mais de um período, sim? E até cortando você um pouquinho, Diego, uma coisa que se discute muito quando a gente está falando do arquétipo da ordem e a relação dela direto com a justiça social, a justiça das relações, não é? A gente está vendo aí que dentro da apresentação tem a questão de permissão e processos, a ordem social, e o Brasil é um dos recordistas em termos de processos trabalhistas, de passivos trabalhistas. E aqui também a quantidade de processos de ordem de assédio moral, de condições de trabalho adequadas, isso realmente é um indicativo de que este arquétipo muitas vezes está em desequilíbrio dentro das empresas, das organizações. Portanto, essa questão da justiça, muitas vezes ela é fundamental para o bom andamento da organização. Não é? Porque se não há uma relação também equilibrada em relação à justiça, em relação à ordem,
eu vou criar essas situações onde aquela parte que se sentiu lesada vai, através do litígio, através de um processo, reequilibrar essa situação, né? Essa semana até a gente estava discutindo isso na Comissão de Direito Sistêmico, que eu faço parte, e realmente isso, às vezes as pessoas só querem, não é, essa justiça, esse olhar, esse pertencimento, como a gente já viu também no arquétipo do amor. E, portanto, quando eu não tenho presente esses conceitos, né, esse olhar mais amplo de contexto, eu posso estar infringindo essas leis, e muitas vezes inconscientes, né, e não respeitando esses arquétipos. E como a gente vai ver aqui no decorrer da nossa live, é fundamental, às vezes, resgatar a essência desses arquétipos, não é mesmo, Diego? E aí você vai falando com mais propriedade no decorrer da nossa apresentação aqui. Sim, uma das coisas que estamos fazendo agora, fizemos principalmente no encontro passado e hoje estamos recapitulando, mas preparando o terreno para o que vamos fazer agora a seguir, é que estamos abordando esse tema de uma forma mais cognitiva, mais racional, mais estratégica, mais organizacional, sim? De um método clássico quase de consultoria, por dizer assim. Temos um conjunto de temas, estamos elaborando e citando algumas questões particulares, e até agora não estamos vendo, não chegamos a apresentar o impacto da mudança de perspectivas que traz a constelação. Sim? Daqui a pouco vamos entrar no que significa mudar para um olhar de constelações em relação a esses mesmos temas. Mas vamos continuar agora com o próximo arquétipo, né, que é da ordem. Então, para o arquétipo do conhecimento. Estamos entrando agora no arquétipo do conhecimento. Então, Marcelo, passo a palavra para você. Isso. Então, como podemos ver, né, o terceiro arquétipo do conhecimento. E detalhe, né, só uma coisa importante para a gente destacar, que é uma das premissas também do pensamento sistêmico. Que às vezes tem alguém com um pensamento mais cartesiano para entender que assim, esse arquétipo é mais importante que o outro. Não, todos têm que ser analisados no contexto e nenhum é mais importante que o outro. Vai ser analisado conforme cada situação, olhado conforme cada situação. E, portanto, agora vamos trazer o terceiro, que é o conhecimento. E aí sim, a gente vai ver a questão da informação, a questão dos métodos, muitas vezes envolvendo as ciências que acompanham os processos dentro das empresas, se é um processo produtivo, onde eu vou ter transformação de matérias-primas, e onde o elemento-chave também é o ser humano, que acessa essas informações, que acessa esses métodos e que faz, não é? Eu sempre costumo dizer que, nos treinamentos que a gente faz com empresas, que quem aprende não é a empresa, quem aprende são as pessoas. Então, se eu quero desenvolver a empresa, eu vou desenvolver as pessoas. E aí a importância do arquétipo do conhecimento, que vai englobar todas essas questões de informações, de dados, e a gente vive num momento como nunca antes, que a importância do conhecimento, da informação, e de trabalhar com esse conhecimento, como ele é fundamental. E agora o Diego vai explicar como esse arquétipo, né, ele pode ser olhado numa visão sistêmica, e as dinâmicas também. Depois nós vamos ver as relações entre os três, certo, Diego? Sim, Marcelo. Então, o conhecimento, outra das áreas onde o conhecimento entra é nas artes, na parte artística do produto. Porque quem pode... toda a aplicação técnica, das técnicas para fazer o produto. Então, quando conseguimos aplicar o conhecimento, se expressar no meu negócio, tem a ver com o bom uso de materiais, com a beleza do... E podemos reconhecer que também esse arquétipo da parte da arte conversa com o arquétipo do amor também. Então, a arte tem um componente de amor e um componente de conhecimento.
Uma pessoa pode ter um olho fotográfico muito apurado, mas se não sabe operar uma câmera, não vai conseguir fazer boas fotos. Alguém pode ter inspirações culinárias, mas se não sabe documentar a sua receita e selecionar a matéria-prima, especificar qual é a matéria-prima e a qualidade dos ingredientes, não vai conseguir levar o seu produto para uma escala, para um público maior, por uma questão de não poder sustentar a qualidade. Sim? Então, cada um desses arquétipos, eles têm um impacto muito grande. Eu vou trocar a câmera, Marcelo, vai entrar você também. Vou passar no plano A2. Então, todos esses aspectos, como o Marcelo comentou, precisam estar presentes. Não tem um mais importante e outro menos importante. Até os grandes desvios num sistema é dizer o amor é melhor que a ordem e é melhor que o conhecimento. Ou a ordem é maior que o amor ou o conhecimento. Qualquer priorização de um deles acaba tirando força do negócio como um todo, do empreendimento como um todo. E até aproveitando o que você disse, né, Diego, sobre a questão do estado da arte. A gente ouve muito treinadores, pessoas que influenciam, falando sobre ser uma autoridade no assunto, ou ter um diferencial do mercado no seu produto, ou no seu serviço. E, na verdade, assim, o estado da arte, ele promove isso, né, através de várias incursões. Falando da arte propriamente dita, né, a poesia, a música, são conectores com essa essência que nós todos temos. E quando você atinge esse estado da arte, que tem uma beleza dentro daquilo que a gente faz, dentro daquilo que a gente promove, isso potencializar ao máximo o conhecimento, esse arquétipo que nós estamos falando aqui, num estado de fluxo, num estado onde eu vou fazer, logicamente, com um determinado esforço, mas que vai fluir e que vai ser realmente notado pelas outras pessoas, porque realmente tem essa arte embutida, porque tem essa arte dentro, não é? E quando isso é feito naturalmente, as pessoas acabam percebendo. E isso também, para a empresa, ela começa a ganhar esse diferencial quando ela põe esse estado de arte. Logicamente, não se esquecendo, como você mencionou, nem do amor e nem da ordem. Não é? É como se a gente pudesse caminhar, né, com os três arquétipos juntos, certo, Diego? Sim. E uma das coisas que a gente coloquei uma placa agora sobre a dualidade, sim? Porque cada arquétipo tem seu lado ideal, né? O amor ideal, o amor incondicional, o amor que não exige nada em troca, o amor que é conexão pura, que é aceitação pura. Isso é uma expressão do arquétipo. E a dualidade do amor é um amor imperfeitamente humano. Eu gosto de dizer isso. Então, o amor imperfeitamente humano tem ciúme, tem possessividade, tem vontade de aparecer, tem uma questão de egoísmo, tem uma questão de controle. Se você não faz o que eu quero, eu não gosto de você. E isso acaba permeando diferentes partes da empresa e do negócio se deixamos o lado imperfeito de um arquétipo tomar conta. Sim? Sobre isto, Marcelo, alguma ideia, alguma reflexão antes de passar ao lado imperfeito da ordem? Até você falando sobre a dualidade, eu escrevi uma frase esses tempos atrás, em tempos de pandemia, que o desafio da dualidade, eu cuidando do meu individual, eu preservo o coletivo, que é o momento que a gente está vivendo. Ou seja, quando eu olho para mim com assertividade,
com cuidado, eu também estou cuidando do outro, eu também estou cuidando, né, para que, por exemplo, o vírus não se dissemine mais. E assim é a nossa vida, né? Vivemos em diversas dualidades, em diversas ambiguidades, como todo ser humano. E saber lidar com isso, né, com o passar do tempo, é também um grande desafio e uma habilidade. Certo, Diego? Sim, e essas dualidades vêm do que chamamos de experiências. Sim? Quando alguém experimenta uma frustração a nível familiar e realmente o que vem da sabedoria da aplicação de constelações para este olhar, nós aprendemos sobre arquétipos em nosso lar de crianças. As trocas de amor que recebemos em nossa infância vão imprimir nosso conceito, nossa expectativa que nós temos do amor e de todas as dimensões. As trocas entre irmãos, as trocas entre pai e mãe, as trocas com eles, o que acontecia quando estava tudo certo, o que acontecia quando não estava tudo certo, tudo isso foi nos moldando em termos do que podemos esperar quando as pessoas estão juntas, dando tudo certo e quando não dá tudo certo. E isso cria o que chamamos da versão contaminada do amor. Às vezes a gente tomou uma frustração muito grande, às vezes a gente começou uma carreira, às vezes a gente começou uma carreira com muita paixão e tivemos um chefe que nos barrou nossa iniciativa e a partir daí nos frustramos e a paixão que a gente tinha no negócio virou um ressentimento. Me criticaram duramente quando dei uma ideia, fui debochado. Debocharam de mim quando eu apresentei uma ideia nova, porque eu era apenas um estagiário, então nunca mais vou contribuir com uma ideia. Isso seria uma expressão de alguém que foi ferido no amor quando ele iniciava uma aplicação sobre iniciando sua carreira, iniciando a sua expressão. Então nem sempre são sobre relações interpessoais, mas quando a gente olha para um caso específico, olha para um cliente específico, seja um funcionário, um gestor ou um proprietário de uma empresa, as experiências de infância estão o tempo todo se apresentando, fazendo o tecido de fundo sobre o que está acontecendo na organização. Legal, Diego. Até pegando o gancho do que você está falando, nos atendimentos de constelações organizacionais ou de coaching integrativo sistêmico, a gente vê essas dinâmicas ocultas que a gente sempre tem falado aqui, não é verdade? Que essas lealdades inconscientes a determinados padrões da nossa infância, a determinados padrões da nossa adolescência e juventude, ou da nossa família, né, como um todo, elas muitas vezes são transferidas para o ambiente empresarial, para o ambiente organizacional, né? E a gente percebe que num atendimento as pessoas, quando elas se deparam com essa realidade que até então era oculta, que ela não enxergava, realmente elas têm uma grande oportunidade de ressignificar e de se reposicionar profissionalmente, de se reposicionar como empresário muitas vezes, porque às vezes o empresário está no papel de uma criança ferida muitas vezes, ou ele analisa a empresa como um filho, enfim, há muitas transferências e muitas situações em que a gente percebe isso nos nossos atendimentos. Portanto, quando a gente fala de ampliar a consciência, é pegando esse exemplo que o Diego disse, olhando com um arquétipo muitas vezes do conhecimento ou do amor, nós vamos olhar, né, ou da ordem que seja, nós vamos olhar essas dinâmicas familiares que estão interferindo no bom andamento, às vezes, da empresa ou da própria carreira da pessoa. E isso a gente percebe, e às vezes tem pessoas que procuram muitas estratégias, não é mesmo, Diego? Vão procurar treinamentos, cursos, enfim, e sim, lota de estratégias, mas acaba esquecendo de olhar para si,
não é? A gestão das emoções, a gestão dessas lealdades que muitas vezes interrompem e impedem a pessoa de caminhar profissionalmente, certo? Isso, e exatamente, uma e outra vez, nossos clientes têm descobertas assim belíssimas, eu diria, né? Surpreendentes sobre de onde estão as raízes dos comportamentos e as atitudes que se repetem uma e outra vez na sua organização. Um sintoma de que há algo subjacente em nível sistêmico é que é uma história que se repete uma e outra vez. Eu troco os funcionários, eu troco o consultor, eu troco o contador e o problema aparece. Eu troco o fornecedor, o problema volta. Então, o único fator em comum sobre todos os episódios é o próprio dono do problema. Então, o olhar sistêmico traz uma forma até surpreendentemente leve fazer uma intervenção. Então, só para pontuar outras expressões sobre ordem, e ordem é um ordem que está experimentando uma dualidade imperfeita. É muito comum a ordem ser distorcida em direção ao autoritarismo, sim? À tirania, a decisões unilaterais, a decisões injustas, a governo com mão de ferro dentro de uma organização. E isso, nos tempos atuais, não funciona mais. As pessoas têm um grande ressentimento, acaba minando toda a energia da equipe de trabalho quando tem uma liderança que aborda a questão de liderança por dizer assim, pela violência, seja psicológica, seja financeira, seja moral também. Então tem uma grande quantidade de desdobramentos quando a ordem passa para o lado imperfeito da sua expressão. Sobre isto, Marcelo, o que você tem para comentar? Bem rapidamente, Diego, só avisando que nós já estamos com 40 minutos de live aqui, ok? Daqui a pouquinho a gente já vai encaminhando para o final, não é? Mas só complementando o que você disse, muitas vezes a gente faz avaliações de perfis de profissionais, de pessoas, onde ele tem um ponto muito forte. Às vezes é a comunicação, às vezes é o papel persuasivo de convencer as pessoas, ou às vezes a pessoa é muito analítica, ela reflete muito sobre determinadas situações. Isso é uma fortaleza, ela tem de muito bom. Só que quando ela não gere isso de uma forma assertiva, de uma forma adequada, isso passa e pode passar a ser uma fraqueza. Ou seja, alguém que tem um perfil persuasivo, como você disse, se ele ultrapassa o limite do bom senso, ele passa a ser um tirano, ele passa a ser um ditador, que as coisas têm que ser tudo do jeito dele. Uma pessoa analítica, ela pode se paralisar de tanto ficar pensando e analisando situações e não vai para a ação. Então aquilo que é uma fortaleza acaba sendo uma fraqueza ou uma dificuldade que a pessoa tem de lidar. Então isso a gente percebe muito em várias dinâmicas sistêmicas e também em algumas dinâmicas empresariais e até de avaliação de profissionais aí. Eu só queria complementar isso, pegando o gancho que você disse aí. Sim, perfeito. E em termos de, por exemplo, com o conhecimento, outros dos desvios sobre o conhecimento, quando pensamos do lado escuro do conhecimento, alguém pode ter alguma série de experiências onde aprendeu que conhecimento é difícil, conhecimento é complicado, conhecimento atrapalha, as pessoas que sabem mais do que eu acabam me enganando. Essas são uma série de desvios que criam uma desconfiança. Algumas pessoas carregam trauma escolar, o trauma universitário, onde sofreram algum tombo importante e acabaram, de certa forma, traumatizadas em relação ao processo de aprender.
não quer dizer que sejam analfabetos ou nada parecido, mas quando vão se debruçar com a expressão do conhecimento, estão com um pé atrás, causam uma dor, uma opressão, causam um receio de interagir nessa dimensão. Exatamente, Diego. É o que a gente fala das lealdades inconscientes, né? Às vezes uma pessoa nasce numa família. Vamos dar um exemplo aqui um pouco fora da realidade de algumas pessoas, né? Às vezes a pessoa nasce numa família de criminosos, onde o crime é algo comum para aquela família. E alguém que queira sair desse sistema, ele tem que lutar muito contra aqueles conceitos que a pessoa aprendeu dentro do ambiente familiar. E quando se transfere isso para os ambientes empresariais ou de relacionamentos em geral, ele fica leal inconscientemente àquilo que ele aprendeu na família de origem ou nos contextos onde ele está inserido. Então, muitas vezes, isso também deve ser olhado nessa visão sistêmica. Ou seja, uma pessoa que cresceu, sei lá, no ambiente rural, por exemplo, é diferente de quem cresceu no ambiente urbano. E vai ter as suas lealdades, as suas realidades, e isso tem que ser observado. E, às vezes, essas lealdades, né, como o Diego colocou aí, elas interferem totalmente no relacionamento profissional. Sim. Então, agora eu vou convidar vocês a fazer uma pequena experiência com uma dinâmica de constelação. Eu convido que você se foque agora no seu negócio, na sua atuação, seja proprietário, seja gestor, seja um empreendedor. Coloque a sua intenção. Eu vou me sintonizar em relação a meu negócio e quero olhar para a expressão de amor, ordem e conhecimento e ter uma dica, uma deixa de onde eu tenho pendências que preciso trabalhar e preciso me expandir. Sim? Então vou trocar aqui para outra câmera. E aqui temos o primeiro modelo. Eu vou retirar esses três aqui. Temos nosso cliente, né? Essa é uma empresária, uma gestora, uma dona da empresa, mas pode ser masculino, feminino, quem quiser. Apenas foque que esse bonequinho, pelos próximos minutos, vai representar a sua experiência de vida, a seu conjunto de sonhos, desejos, as frustrações e os desafios também, e todo o seu potencial. E ela vai ficar aqui e vai ser apresentado 3 arquétipos e vai se criar um relacionamento instantâneo e você pode perceber o que muda dentro de você. E o primeiro elemento que aparece é o amor. E o amor aparece e cria um relacionamento. O que muda para essa pessoa quando entra o amor? O que muda em mim, que eu estou aqui, sim? E aparece o arquétipo do amor. E se fosse dizer, quando o amor aparece, meu conforto de 0 a 10, sendo 0 é horrível e 10 está maravilhoso. Quando aparece o amor no meu negócio, o que muda? E essa é uma primeira foto de um primeiro relacionamento que temos com o amor. Depois, apresentamos agora um segundo elemento, que é a ordem. E agora o foco de atenção vai para esse eixo. E quando entra a ordem, qual é a percepção que você experimenta aqui em relação ao arquétipo da ordem? E de 0 a 10 você pode dar uma nota se tem alguma parte do corpo que se incomoda, se tem alguma parte, vem uma lembrança, alguma história de alguma chefia,
alguma história de algum funcionário rebelde, alguma questão de problemas trabalhistas, alguma questão de organização, de hierarquias, de quem veio antes na empresa. Todas essas são áreas de expressão da ordem. Registra esse segundo relacionamento e agora vamos apresentar um terceiro frente, um terceiro arquétipo. E agora tem um terceiro relacionamento entre o nosso cliente, a nossa cliente e o conhecimento. E pode perceber, ao aparecer este elemento, como o seu corpo reage dentro de você. Você pode ter uma reação interna. Algo muda. Só pelo fato de ter focado a sua atenção nesta dinâmica, nesse jogo, nesse relacionamento. E você terá 3 notas, onde tem uma foto de qual é seu relacionamento com cada um dos 3. Ao mesmo tempo, entre eles, você pode perceber qual é o relacionamento entre esses dois, se eles se gostam, não se gostam, tem um implicando com o outro, qual é o relacionamento entre esses dois, se há uma afinidade, se há uma concorrência entre ordem e conhecimento, e qual é o relacionamento entre esses dois, entre conhecimento e amor, e se eles valorizam um ao outro ou não. E aqui chegamos a um ponto que é um diagnóstico. Temos uma foto da expressão atual dessas 3 dimensões para uma empresa, para uma pessoa dentro de uma organização ou para um empreendedor, seja o caso. E uma das coisas umas operações que podemos lançar mão dentro das constelações é um processo de purificação de arquétipos. Então, pela purificação de arquétipos, a gente descobre que podemos introduzir agora um novo tipo de amor. Esse é um amor mais puro, porque esse amor está registrando todas as experiências imperfeitas do passado, atritos de conexão, atritos de pertencer, atritos de união, atritos de ecologia. E vamos levar essas experiências do passado para um lugar mais afastado, onde eles podem descansar. As pessoas envolvidas nessas histórias, todas as memórias doloridas ou difíceis vão ficar aqui desse lado. E agora apresentamos um novo arquétipo de amor. E agora aqui se abrem novas opções e aparece um novo relacionamento. Quando esse amor se afasta e fica mais em segundo plano, porque é um amor imperfeito, esse arquétipo de amor se faz presente e cria novas opções, novas perspectivas que antes não eram possíveis. E mudamos nosso eixo de atenção e podemos fazer a mesma coisa em relação à ordem. E podemos dizer, essa ordem representa uma série de experiências dolorosas do passado. Então é uma ordem que ficou contaminada. Podemos afastar esta ordem, deixar descansando todas essas experiências do passado e apresentamos uma nova ordem. E essa ordem agora traz novas opções. É uma ordem mais justa, é uma ordem mais organizada, é uma ordem mais que respeita as regras, é uma ordem mais suave, é mais justo e pode experimentar um novo relacionamento quando essa ordem aparece. E podemos agora levar o foco de atenção para o conhecimento. E todas as experiências do passado em relação ao conhecimento estão concentradas neste elemento e acabam criando uma distorção.
que o conhecimento é difícil, traumas com professores, ou uma dificuldade com pai e mãe em relação ao conhecimento, alguém foi chamado de burro, alguém foi chamado de teimoso, e tudo isto é afastado e separado, e trazemos uma nova versão de conhecimento, mais artístico, talvez, mais variado. Algo diferente se apresenta e se faz disponível. E agora o conhecimento tem um outro jeito, tem outra forma de ser. E se criam novos relacionamentos entre o amor, ordem e conhecimento que estão mais limpos, mais puros. E agora você pode se sentir no centro desse novo sistema, pode até olhar para as experiências do passado e dizer obrigado, experiências do passado, isso foi a vida e isso é o que foi e está no passado. Agora tenho novas escolhas, novas direções, e esses três arquétipos, eles funcionam como mentores, funcionam como guias, funcionam como diretrizes. E agora você experimenta ter novos guias e você pode perceber as novas opções que se fazem disponíveis só pelo fato de ter feito uma purificação dos seus arquétipos. Então, esse é um resumo, uma síntese do que pode acontecer, uma versão das centenas de jogadas que podem ter aparecido em uma constelação, num processo de constelação, com foco em coaching, com foco em resultados, com foco em introduzir uma mudança em direção a obter uma melhoria, um aprendizado e um desenvolvimento. Então, eu quero escutar de Marcelo como foi atravessar esses arquétipos, descobrir como chegou para você, Marcelo. Diego, foi bem profundo, né? E quando a gente entra em contato com esses arquétipos, realmente a gente vai resgatando memórias, vai resgatando experiências que a gente tem durante a vida. Que me tocou bastante foi esse arquétipo do amor, de ressignificar esse pertencimento, né? Porque eu estou num momento bem específico da minha vida, que estou empreendendo também, né? Já tive uma experiência no passado que não foi bem sucedida. E quando a gente ressignifica isso, coloca realmente como esse grande exercício de purificação desses arquétipos, a gente acaba criando um novo olhar, uma nova energia, e isso realmente é algo muito transformador e traz uma leveza, não é? Aquilo que a gente sempre comenta aqui, que é a nossa linha de atuação, que não é nada com agressividade, nada com você tem que fazer, você tem que mudar, e é uma abordagem serena, onde realmente você valoriza aquilo que você viveu, porque teve ganhos, teve perdas, ok? Mas foi da forma como foi. E quando você ressignifica isso, dá um novo olhar, um novo lugar também a esse arquétipo, como a gente viu aqui, sai mais renovado e purificado, como o próprio exercício que propõe. Foi muito bom. Obrigado, Marcelo. E sim, esse é um pequeno exemplo de tudo que é ensinado no coaching integrativo sistêmico, quando ministro esse curso dentro da Metaforum Brasil, que tem um grande evento, Campus de Verão, já tem datas para 2021, bem no começo do ano. Então teremos links que estão anunciando isto. Convido vocês a visitarem a Metaforum. Nas chamadas para esse vídeo tem a indicação do perfil da Metaforum. Marcelo foi um participante da formação do coaching Master Coach desse ano,
e ele trouxe a sua sabedoria de profissões anteriores e de cursos anteriores, e foi realmente uma grande contribuição. E estamos agora fazendo essa parceria de falar e divulgar em público, para o público e para o mercado, essas novas abordagens. Exatamente. Metafora é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, é algo que já trabalhava com pensamento sistêmico, mas veio agregar muito. Até nós vamos marcar um dia para falar do método que eu desenvolvi, né, com a ajuda do Diego aí, dentro do Master Coach. A gente criou o modelo Flecha, e realmente essa independência de atuação e de formação profissional que realmente o Metafora propõe e cumpre, né, essa função muito bem, e é de agregar conhecimento, networking, enfim, uma experiência muito bacana que vale a pena conhecer e vale a pena participar. Então, convido vocês a entrarem em contato, a interagir, nos passem por mensagem direto ou por mensagem aqui na interface do Facebook as suas impressões, suas perguntas, as suas vontades, que temas vocês querem escutar nas próximas edições. E desta forma vamos criar uma conversa mais rica e mais dirigida. Isso, lembrando que os vídeos anteriores da nossa série, aqui do nosso ciclo de mudança consciente em tempo de crise, tem uma parte no nosso Instagram, tem uma parte no meu canal sistêmico lá do YouTube, também nas mídias do Diego. Então nos acompanhem, mandem perguntas, mandem solicitações de temas. A gente agradece muito quando vocês participam e contribuem. Isso ajuda a gente a seguir em frente, não é, Diego? E realmente trazer para vocês conteúdos relevantes. E a ideia é contribuir para que todo mundo possa sair mais fortalecido nesse momento que todos nós estamos passando, certo? Então agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou nessa 1 hora. Muita gratidão a todos vocês. E até semana que vem, não é mesmo, Diego? É isso. Então nos vemos. Obrigado, Marcelo. Até já. Até mais, pessoal. Valeu, Diego. Boa noite. Tchau, boa noite.